BSS Cast é união, BSS Cast integração, cada vez mais trazendo informação. BSS Cast, BSS Cast. Olá, amigos, hoje temos mais um podcast e desta vez temos nossos amigos do Brasil. E é com muita alegria de recebê-los no nosso BSS Cast mais uma vez. E temos conosco Helena de Fátima, do Grupo Espírita Leon Denis. Helena, muito obrigado por participar mais de um podcast, seja bem-vinda. Eu que agradeço a Deus, ao Mestre Jesus e o nosso benfeitor, patrono desse podcast, que é Leon Denis. Não vamos nunca esquecer de Leon Denis, né? Que Leon Denis foi um dos grandes propagandistas da doutrina espírita, e esse papel que nós estamos fazendo agora, Leon Denis fez numa época onde não tinha esses recursos, né? E então a gente se sente muito agradecido e rogamos a Deus que tenhamos força mental, força espiritual para a gente vencer, para nós vencermos as nossas deficiências, que são muitas, né? Estou falando por mim, e podermos dar continuidade a esses estudos. Obrigado, Edson. E também temos conosco Marcelo Hollenberg, do Grupo Espírita Leon Denis. Marcelo, muito obrigado por sua participação no BSS Cast. Oi, Edson, queridos irmãos, amigos, é para nós uma alegria que se renova, uma possibilidade da gente estar trazendo nossos sentimentos, nossas reflexões, sob a luz dessa doutrina que nos renova, que nos faz caminhar de maneira determinada, resoluta, e a gente agradece essa bendita oportunidade de estarmos reunidos através desse recurso tecnológico que nos possibilita essa união fraternal e a possibilidade de estarmos aqui trazendo nossos pensamentos, reflexões e sentimentos acerca dessa doutrina bendita. Muito obrigado, um grande abraço a todos. E também temos conosco Cláudio Conde. Cláudio Conde é do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Cláudio, muito obrigado por participar do nosso BSS Cast, seja bem-vindo. Olá, Edson. Olá, aqueles que nos ouvem. Nós é que agradecemos a oportunidade de mais essa atividade. É sempre bom estarmos trabalhando na divulgação dessa doutrina. E só esperamos estar a par com toda essa equipe, né, tão maravilhosa, nós que estamos estreando aqui no podcast hoje. Então esperamos que possamos realizar nossa atividade a contento. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos. E Carroberto Bueno, muito obrigado por sua participação. Seja bem-vindo. O Carroberto Bueno é do Centro Espírita Maria Angélica. Seja bem-vindo, Carroberto. Boa noite, Edson. Boa noite a todos que compõem essa mesa de amor e aí de tanto carinho para esse momento espírita que está sendo construído. Agradecemos sobremaneira a oportunidade da tarefa que se apresenta e queremos pensar que a gente possa, mais uma vez, unindo forças, pensamentos, sentimentos e, sobretudo, o compromisso, voltarmos nosso coração como que uma bússola que se volta ao norte maior, que é Jesus, e fazermos desse momento o princípio de mais uma vez, a construção de uma ponte que se sobremaneira sobreponha-se sobre os obstáculos que ainda se permeiam por esse planeta, mas que estão em viés de construção, fato este que Jesus, nosso governador, se faz presente a todo instante. Que tenhamos a fé, a convicção e o compromisso de darmos continuidade nessa tarefa que se apresenta. Obrigado a vocês pelo chamado e pela adição a essa mesa tão seleta. Nós que agradecemos, Can Roberto, pela sua presença. E agora, dessa vez, falaremos da introdução dos espíritos. E é o estudo do Livro dos Espíritos, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, capítulos 1 e 2. Então, o que vocês têm para a gente? Então, o Livro dos Espíritos, a Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, parte 1ª. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim o exige a clareza da linguagem.
para evitar a confusão inerente à variedade de sentidos das mesmas palavras. Os vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualismo têm acepção bem definida. Dar-lhes outra, para aplicá-los à doutrina dos espíritos, fora multiplicar as causas já numerosas de anfibologia. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que a matéria é espiritualista. Não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Em vez das palavras espiritual e espiritualismo, empregamos para indicar a crença a que vimos de referir-nos os termos espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical e que, por isso mesmo, apresentam a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, deixando ao vocábulo espiritualismo a acepção que lhe é própria. Diremos, pois, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos, ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. Pode já fazer um comentário, começa com seu comentário, Conte. Eu acredito, né, esse início logo da introdução do Livro dos Espíritos, eu acho que demonstra já de cara assim, a clareza mental que Kardec tinha com relação a essa doutrina que surgia. E uma coisa que eu gosto muito em Kardec, dentre tantas, né, é que ele não gosta de ambiguidade com relação a termos, que faz naturalmente muita confusão. Então, ele primeiro faz uma definição de termos, e isso a gente verifica em várias partes da codificação, em que ele define termos específicos para serem utilizados na doutrina espírita. Mas, apesar de todo esse cuidado de Kardec, nós vemos ainda muitas vezes no movimento espírita, irmãos nossos, que confundem certos termos, tomando uma coisa muitas vezes pela outra. E né, eu acho que a gente sempre deve se ater a Kardec, nós que somos espíritas, porque ele delineou assim, a doutrina já desde o início, né, e se estendeu por toda a codificação, e que deve servir de exemplo para todos nós, esse rigorosismo da linguagem, que faz uma diferença muito grande para o entendimento. É isso mesmo. E a gente vê aqui, ó, nessa introdução, a gente já sente aquela mensagem de Jesus, né? Eu vos enviarei o Consolador prometido, o Espírito de verdade, né? Então já começa aí a deixar bem claro o que veio, que tudo irá esclarecer e que todos os véus serão levantados. Então já começa a levantar o véu no sentido da clareza. Então a clareza, como você muito bem explicou, a clareza já tem que começar no entendimento dos termos, né? Que até tem algumas questões que depois a gente vai estar vendo que os espíritos vão estar colocando. É questão de vocês se entenderem, né? E aqui a gente sente também que aqui começa a doutrina espírita. É com Kardec, nesse instante, que começa a filosofia espírita, porque antes era os fenômenos, as introduções, tem uma mensagem do próprio Kardec no Obras Póstumas, ele dizendo que toda aquela parte primeira, que foi a introdução, né, a grande invasão dos espíritos, ele diz que foi apenas uma isca, para chamar atenção para quê? Para justamente isso aqui que está iniciando, para iniciar a filosofia espírita. Não é isso, Marcelo? Mas é isso mesmo, Helena. A gente vê claramente a postura pedagógica, né, a postura didática do nosso codificador, né,
um missionário que entendeu claramente a proposta do mais alto e traz desde o seu início, né, desde o processo introdutório, ele já deixa claramente a ideia, né, o princípio espírita, para que não tenha nenhum tipo de pensamento dúbio ou confusão. Ela existe quando, né, o espírito está, de alguma maneira, ou ignorando, ou negligenciando, ou até mesmo, por uma postura dolosa, querendo promover uma modificação no sentido, né? Então é muito claro o que a gente vê nesse texto aqui, de maneira bem objetiva. Isso. Antes de passar a palavra para o Can, ver se vocês concordam que a gente pode, não sei se a gente poderia resumir esse grande parágrafo, né? Que na generalidade nós somos espiritualistas, mas na especificação nós somos espírita. Então, podemos falar isso? O que você acha? Eu vou me reportar, já que nós estamos aqui no Livro dos Espíritos, se nós somos espiritualistas, é uma boa colocação tua. E pegando o gancho também do Marcelo, a Escola de Everdun de Pestalozzi foi o preparo dessa mente extraordinária de Kardec, que chega para nós, né, claramente. Ele que faz tanto jus àquela questão 218 do Livro dos Espíritos, que fala das ideias inatas. Ele já, o princípio de uma inteligência muito bem colocada, já vinha nessa designação, quando nos coloca exatamente o princípio exato das coisas, para que não deixe dúvida. O pensamento é livre, mas a matéria tem que ter sua objetividade. Kardec sempre permeou todo o seu trabalho antes de codificador e já como codificador, sempre com objetivos muito bem traçados e muito claros. Por isso, espiritismo, algo que trata exatamente da comunicação entre o mundo espiritual e o mundo terreno, que é apenas um mundo de passagem. E quando a Helena nos colocou bem a questão do véu, o véu se levanta aos olhos de todos nós, como coloca a questão 18 do Livro dos Espíritos, e que será dado a nós compreender as coisas quando depurarmos-nos. E o depurar-se é se esclarecer, sair do agulhão da ignorância e buscar o esclarecimento. Então, eu acho primordial, para que a gente possa começar a dissecar e traçar exatamente a construção de uma ponte sólida, que tenhamos todos esses posicionamentos de todos esses dados que Kardec vai colocando. Não dá para simplesmente correr a primeira questão maior do Livro dos Espíritos. Mas isso é preciso mesmo entender como ele elaborou e como ele nos dá todo esse alicerce para que, em cima disso, consigamos construir o livre pensamento, que foi a formação dele e que o Espiritismo nos traz de forma tão ampla. Ele tira todos os dogmas, mas traz o conhecimento fundamentado sobre bases muito sólidas. Daí a necessidade de ponto, vírgula e palavras específicas para a clareza de tudo. Inclusive, você falou muito bem, lembrou muito bem essa questão do ponto e vírgula, e os nossos estudos de doutrina devem ser estudando pontos e vírgulas. O Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, prende-se à doutrina espiritualista uma de suas frases e fases que apresenta. Essa a razão que traz no cabeçalho de seu título as palavras filosofia espiritualista. Está aí a isca, Helena, que você bem colocou. Essa é a isca para começarmos a entender o que essa grande alma veio trazer a todos nós. Eu gostaria até de convidar o Conte para ficar na minha ala aí, já que já estamos no ar, né? Vou chamar o Conte para ser meu ala aí nesse voo. A filosofia. A filosofia. Isso. Quando você fundamenta a filosofia e que ele coloca aqui como especialidade e depois ele abre também para a generalidade, ele abre exatamente isso, o sentido de uma filosofia que arregimenta sentimento na sua generalidade e ciência na sua especialidade, fundamentando. Eu queria que o Cláudio viesse com esse seu saber, essa sua experiência, enriquecer a nós nesse momento que falamos dessa filosofia espírita que começa aqui nesse item 1 da introdução.
A questão da filosofia, Can, ele é bastante interessante no sentido de que quando a gente vai analisar o que Jesus trouxe para nós, porque Jesus não fundou uma religião, né? O que ele trouxe foi uma filosofia de vida. No final, os ensinamentos de Jesus, ele pode e deve ser caracterizado como uma filosofia. Então, só que é uma filosofia que a gente pega e utiliza na nossa vida, ou devemos utilizar, pelo menos, na nossa vida cotidiana. Quando Kardec, né, ele coloca o Livro dos Espíritos como espiritismo e abre como uma filosofia espiritualista, na nossa concepção, isso abre a possibilidade para que todas as vertentes espiritualistas façam uso da filosofia espírita. Isso certo? mesmo. Porque a gente percebe, e isso logo aqui na introdução, e Kardec deixa claro em toda a codificação, que ele nunca tenta fechar o espiritismo para os espíritas. Ele coloca o espiritismo de forma aberta para que todos possam e todos estejam confortáveis de incorporar ou de usar essa filosofia nas suas crenças, né? Porque todos nós temos um sistema de crenças e valores. Diga. Você me permite, então, que, complementando aquela que é a forma mais clara que foi trazida para mim, que eu me afeiçoei muito a ela. O Espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro de todas as religiões, pois que ela, na verdade, esclarece e unifica, ela tira o véu da ignorância, quebra dogmas, traz esclarecimento e permite o livre pensar. Seria isso? Olha, eu particularmente não uso muito essas colocações, porque eu sempre vejo o outro, certo? Então, se eu quero, por exemplo, se eu desejo que outras vertentes de pensamento façam uso das minhas ideias, então a tendência a colocar rótulos, especialmente, né, colocações do tipo futuro das religiões, eu já estou me colocando de uma forma soberba, privilegiada com relação aos outros. E isso, para o mundo de expiações e provas, é altamente danoso, porque, no final das contas, o que nos caracteriza é orgulho e egoísmo. Então, isso, pelo menos na minha concepção pessoal, é alguma coisa que interfere muito por causa do orgulho das pessoas, dos espíritos que aqui vivem, inclusive nosso, certo? E eu acho que também vai fomentando assim o orgulho do próprio espírita quando a gente coloca essas coisas. Então, na minha concepção, a doutrina espírita é uma filosofia. Como filosofia, certo? Ela é ampla, universal. Essa é a vantagem da filosofia. Quando você fala filosofia, ela é ampla e universal. Todos podem filosofar a respeito do tema. Cláudio. Desculpa, Marcelo, já te dou a palavra. Cláudio, isso que o Cão falou, eu acho que procede bem, até porque foi o Leon Denis, e o Marcelo vai estar trazendo isso ou não, ou a gente avança, mas só que num sentido bem amplo, porque ele colocou rápido, que quando no Congresso Espírita, se eu não me engano, de 1898... O primeiro. Primeiro Congresso Espírita, né? Que Leon Denis estava lá e tinha uma grande plateia de grandes filósofos, e que ele faz a explanação dele e vem um grande filósofo da época, cientista da época, e fala para ele justamente isso. Que bom, você conseguiu me convencer que essa doutrina será a religião do futuro, onde ele coloca, não, você não entendeu, eu não disse que será a religião do futuro, eu disse que será o futuro das religiões. Mas quando ele diz religiões, não é religião de forma formal, a religião com seus clérigos, nada disso não. Seria o futuro das instituições, não a filosofia, a ideia da doutrina espírita. Por exemplo, como vai ser o futuro das instituições, a ideia da reencarnação, a ideia
de um Deus único, a ideia dos conceitos básicos e primordiais da doutrina espírita. Eu acredito que seja nesse sentido, do mesmo sentido que o Leon Denis tenha colocado. Não é isso, Marcelo, que você acha dessa forma também ou não? É isso mesmo, Helena. A gente ia trazer essa consideração acerca do que Leon Denis trouxe, né, no Congresso Espírita de 1898, no primeiro congresso, porque a gente percebe que esse contexto filosófico ele faz com que as ideias espiritualistas, de um modo geral, elas busquem, né, por necessidade própria, evolutiva, busquem a compreensão do que é muito bem fundamentado na codificação. Então, a gente vê situações como, por exemplo, casas, né, espiritualistas que buscaram o altivo, o presidente, fundador do Centro Espírita Leon Denis, antes do seu desencarne, e pediram ajuda para que a casa orientasse os estudos acerca o estudo sistematizado da doutrina, né, que nós levássemos o estudo da codificação. E estamos fazendo isso já há mais de 10 anos em algumas casas, né? Justamente por necessidade não só de disciplina, de organização dos trabalhos, mas principalmente uma necessidade da compreensão de como é estabelecido, de como se estabelecem, né, através das leis naturais, essa possibilidade de comunicabilidade. Então, nós temos aí, dentro desse aspecto filosófico, que muito me apraz e muito definitivamente foi, inclusive, o que me magnetizou, né, o que me levou para o estudo da doutrina, é essa possibilidade de pensar acerca de quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, e é isso que faz com que nós consigamos ter muito bem consolidada essa possibilidade de unirmos, né, sentimentos e pensamentos, não, como disse Helena, não como uma religião formal, mas como um preceito cristão, né, do amor, do sentimento de solidariedade, de fraternidade. É assim que eu vejo essa questão da filosofia espiritualista. Me veio a ideia agora, uma imagem, que é aquela passagem de Jesus lá ainda no Poço de Jacó, a mulher samaritana, quando eu vou resumir para a gente dar prosseguimento, quando ele pede que ela dê água a ele, e ela fica admirada como pode um judeu pedir água a uma samaritana, né? E ela ficou mais assustada ainda, aí que ele fala para ela: se você me conhecesse, quem me pediria água seria você, e eu te daria uma água que você nunca mais teria sede. Ela fica admirada porque ele nem balde tinha, como é que ele podia oferecer água a ela? Quer dizer, ela não entendeu nada, ainda a ideia do psiquismo ainda muito infantil da gente materializar ideias. E ela enganjou esse raciocínio quando ela pergunta aonde deveria se adorar o divino, fazer adoração, né? Porque tinha aquela questão seríssima lá que para os samaritanos Deus teria que ser adorado ali, naquele ambiente, perto daquele poço de Jacó, e para os seguidores de Moisés, também judeus, mas mais ortodoxos, Deus teria que ser adorado em Jerusalém. Aí quando Jesus vira para ela e fala: olha, dia virá em que Deus não será adorado nem aqui nem lá, mas em espírito e verdade. Eu estou vendo nessa parte, estou fazendo uma conexão, Jesus trazendo isso para a gente há 2000 anos atrás. Que forma que nós iremos adorar o nosso Criador? Em espírito e verdade. Em espírito, pelo pensamento. Em verdade, através do estudo, né? Porque até alguém lembrou aí que Kardec falou. É preciso organizar as ideias, é preciso formatar. Isso quando alguém lembrou, não sei se foi o Kant, por isso que ele é muito específico nas ideias, em definições, enfim. E a gente poderia, enquanto dar prosseguimento,
e já partir para a leitura do capítulo 2. Faz para gente essa leitura? Nesse primeiro parágrafo? Então, parte 2. Há outra palavra acerca da qual importa, igualmente, que todos se entendam, por constituir um dos fechos de abóbada de toda a doutrina moral e ser objeto de inúmeras controvérsias. A míngua de uma acepção bem determinada. É a palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma provém da aplicação particular que cada um dá a esse termo. Uma língua perfeita, em que cada ideia fosse expressa por um termo próprio, evitaria muitas discussões. Segundo uns, a alma é o princípio da vida material orgânica, não tem existência própria e se aniquila com a vida. É o materialismo puro. Nesse sentido, e por comparação, diz-se de um instrumento rachado, que nenhum som mais emite, não tem alma. De conformidade com essa opinião, a alma seria efeito, e não causa. Pensam outros que a alma é o princípio da inteligência, agente universal, do qual cada ser absorve uma certa porção. Segundo esses, não haveria em todo o universo senão uma só alma, a distribuir centelhas pelos diversos seres inteligentes durante a vida destes, voltando cada centelha, mortos os seres, à fonte comum, a se confundir com o todo, como os regatos e os rios voltam ao mar, de onde saíram. Essa opinião difere da precedente em que, nessa hipótese, não é em nós somente matéria, subsistindo alguma coisa após a morte, mas é quase como se nada subsistisse, porquanto, destituídos de individualidade, não mais teríamos consciência de nós mesmos. Dentro desta opinião, a alma universal seria Deus, e cada ser um fragmento da divindade, simples variante do panteísmo. Essa colocação aqui vem bem de encontro a tudo que a gente estava discutindo, né? Porque no final nós temos novamente uma palavra com vários significados ou várias interpretações, melhor dizendo. E esse, que no caso é a palavra alma, né? E no caso aqui desse segundo item que a gente leu, em que Kardec fala dessa variante do panteísmo, vem também esclarecer porque nem todos os espiritualistas necessariamente acreditam na existência de espíritos. Porque isso é uma confusão que a gente percebe, que quem se considera, ou aqueles consideram que o espiritualista necessariamente vai acreditar na existência do espírito em si. Mas essa é uma demonstração clara de uma visão espiritualista sem necessariamente a crença em espíritos, porque no final se considera a alma nessa vertente do panteísmo, que é uma fração, um fragmento da divindade que vem dar vida ao ser, e finda essa vida, né, esse fragmento volta ao todo universal se fechando. Tá, você está colocando aí exatamente o que segue o próximo capítulo, que eu acho que eu vou sugerir que você dê continuidade só para esse pequeno capítulo, porque aí você consegue exatamente fechar toda essa ideia que quando nós vamos sair de um simples sentido de que se admite uma energia além da matéria, e que isso pode já fazer parte de um espiritualismo, até o sentido exato do espírito que se consagra a uma matéria como efeito de uma ferramenta, de uma casa transitória, e tem toda a sua particularidade, tem todo o seu acervo, tem todo o seu crescer. Eu acho que se você segue o terceiro capítulo e conclui, abre o aspecto para discussão de todo o grupo. Pode ser? Cláudio. Por capítulo você diz parágrafo, né? Parágrafo, desculpa, foi o equívoco. Diga, Roberto. Marcelo quer falar, gente. É só um comentário acerca, antes da continuidade, da questão do pensamento materialista sobre a alma, né?
Também acho, ainda tem muita coisa boa. Essa é uma visão interessante, porque eu lembro bem das fileiras acadêmicas, né, quando eu tive a oportunidade de, por algum tempo, lecionar e conviver com o meio científico. A gente pôde perceber claramente, inclusive antes mesmo de eu ter a visão espírita, de que o entendimento de animar um ser, né, um entendimento de que o ser é animado através de substâncias e de elementos que dão a vida, mas que não preexistem. Ou seja, eles são instituídos, elaborados e criados no momento da concepção, no momento que eles estão sendo gerados. E Kardec traz isso, e realmente essa capacidade de visão dele, né, nos encanta por isso, porque ele traz muito bem, ele pontua, né, ele contrapõe muito bem. E ele diz que nesse sentido, né, de que deixa eu me encontrar aqui. A alma é um princípio da vida material orgânica, não tem existência própria e termina com a vida, é um materialismo puro, né? Ou seja, eu não aprofundo o entendimento do que faz, né, do que representa essa animosidade ou essa possibilidade de animar alguma coisa, né? De onde vem isso como material fruto, né, de uma criação inteligente, de alguma coisa que pré-existiu e que está em ascensão. Eu não olho por esse lado, eu limito o olhar e circunscrevo a uma forma transitória. É muito interessante isso, porque a visão científica, né, a visão material da alma é exatamente essa, alguma coisa que aparece, que surge. Em relação a esse pensamento do Marcelo, que você olha quanta coisa nós iríamos perder, a gente está até segurando um pouco da nossa ansiedade, de não dar continuidade à necessidade. Você vê que esse raciocínio que o Marcelo trouxe é quando aquela linha de pensamento que vê a alma, se a pessoa vê a alma apenas como essa essência, é o fluido vital, é o que anima a matéria, que anima as plantas, os vegetais, que anima os animais e anima também o corpo físico do ser humano. Então, se você diz que a alma é isso, tanto que tem algumas linhas que dizem a alma da terra, a alma da floresta, que na verdade gerou o panteísmo, né? A criação, está até no livro dos Espíritos, né? Da questão dos vários deuses que tinham energia, tinham vida. Mas aqui ele vem deixando bem claro, né? Ele vem esclarecendo a diferença para identificar mesmo, né, essa alma como saída da mão do Criador, animada a partir da centelha divina, diferenciando do panteísmo, que o panteísmo também sairia do divino, mas voltaria para o todo novamente. Então, sai da mão do divino o bom, o mal, as imperfeições, né? Como o divino é onipresente, onisciente, une tudo, você tem, quando sai da mão dele, tem as diferenciações de comportamental. Quando volta, então, o divino, então, teria as características dos seres humanos. Isso aí seria o panteísmo, que é a mesma ideia dos deuses, né? Deuses eram a personificação dos seres humanos, com as imperfeições dos seres humanos. Sai do divino, ela sai dessa centelha divina para, a partir daí, ela evoluir, tá? E, então é isso, Cam, pode dar continuidade ao que você ia falar. Bom, sem querer atropelar, porque quando eu pedi ao Cláudio que pudesse concluir, porque ele arremata exatamente os 3 pontos que vão produzir tudo isso que nós já tiramos aqui por boa conversação. Mas eu vou dizer assim, na lembrança, especificar. Na lembrança da minha infância, que é alguma coisa que já está longínqua, toda ficção hoje já se transformou em realidade ou foi destituída.
né? E numa dessas ficções a gente vê bem que Kardec enfrenta a ficção de que você pode dar vida, animar, até a recomposição de um corpo fragmentado, recompô-lo através de uma energia e dar-lhe vida, e que não é. A gente sabe que a vida biológica é apenas um suporte material ao espírito, que em sua essência, daí, lá na questão 218 do Livro dos Espíritos, trazendo à lembrança as ideias inatas, né, que muitas das vezes se apresentam como prodígios em seres tão novos, mas que, na verdade, é o acervo de cada um de nós, dando o sentido das nossas habilidades, vocações, tendências, do sentido da nossa moralidade. Quer dizer, a alma é muito mais do que essa centelha, né? É muito mais do que todo esse processo que inicialmente se colocou. Na verdade, a alma é a essência da construção do universo nas suas múltiplas inteligências que cada um de nós vai formando, né? O importante, quando eu coloquei exatamente da leitura do terceiro parágrafo, que a gente vai de encontro a isso, para abrir a discussão bem ampla e descaracterizar aquilo que é um sentido do espiritualismo, né? Onde um ser hoje pode estar humano e amanhã pode voltar até um gafanhoto, como de acordo com alguns sentidos, e a explicação que Kardec dá, já com vulto, com sustentação não só filosófica, mas científica, do porquê que acontece já da maturidade do espírito ser essa essência que vai em evolução através do universo, com todos os seus sentimentos, suas experiências, e fazendo o todo naquele que ele se introduz, que é o planeta, crescer, né? Fazer e acontecer. O planeta não estaria evoluindo não fossem as almas que nele estão embarcadas como alma. Bom, então o Cláudio parou. Segundo outros, finalmente, a alma é um ser moral. Pronto, chegamos no ponto. Distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade após a morte. Esta acepção é, sem contradita, a mais geral, porque debaixo de um nome ou de outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra no estado de crença instintiva, não derivada de ensino entre todos os povos, qualquer que seja o grau de civilização de cada um. Essa doutrina, segundo a qual a alma é causa e não efeito, é a dos espiritualistas. Sem discutir o mérito de tais opiniões e considerando apenas o lado linguístico da questão, diremos que estas três aplicações do termo alma correspondem a três ideias distintas que demandariam, para serem expressas, três vocábulos diferentes. Aquela palavra tem, pois, tríplice acepção, e cada um, do seu ponto de vista, pode, com razão, defini-la como faz. O mal está em a língua dispor somente de uma palavra para exprimir três ideias. A fim de evitar todo equívoco, seria necessário restringir-se à acepção do termo alma a uma daquelas ideias. A escolha é indiferente. O que se faz mister é o entendimento entre todos, reduzindo-se o problema a uma simples questão de convenção. Julgamos mais lógico tomá-lo na sua acepção vulgar e por isto chamamos alma ao ser imaterial e individual e que em nós reside e sobrevive ao corpo. Mesmo quando este ser não existisse, não passasse de produto da imaginação, ainda assim fora preciso um termo para designá-lo. Mas aqui vem e fecha exatamente essa tríplice acepção, como ele coloca. Quando ele entra com o termo espiritismo, nesse tratamento de tratar o espírito como esse ser individual, inteligente, capaz, carregando esse acervo extraordinário de tantas vivências ao longo das unidades de tempo que aqui criamos em nosso planeta, ele está justamente criando o quê? A acepção, a designação perfeita, como Kardec gosta das coisas, com objetivos muito claros, de que o ser individual está presente não só na matéria, mas em todo o universo. É a alma, cada qual criada simples e ignorante e residindo ao longo da matéria do tempo com todo o seu acervo de especializações, experienciações,
e tudo mais. Ele cria exatamente a filosofia que dá inteligência à alma, não mais o ser maior que faz parte de dar inteligência a cada um de nós pequenos, mas que faz desse Pai maior que dá a cada um dos seus pequenos a grandeza da sua inteligência, a individualidade da alma. Está aí colocado. Tá. E aí, Conte? A gente estamos indo pelo caminho certo, é isso mesmo? E essa colocação de alma e espírito, né, a gente sempre tem que pensar que isso aqui é o início, mais para frente Kardec vai abordar questão de alma e espírito, porque também muitas vezes nós tomamos alma como espírito encarnado e espírito desencarnado. Nós acabamos utilizando os termos, né? Mais tarde ele vai definir isso. Pois é, a gente acaba substituindo alma por espírito encarnado e o outro espírito desencarnado, fazendo a menção a um mesmo ser. Mas eu acredito que a gente pode ampliar um pouco mais essa conceituação de alma e de espírito, porque quando diz que a alma é o espírito encarnado, continua sendo o mesmo ser, mas ele está em uma condição diferente. Então a palavra alma, ela não vai ser igual a de espírito, né? Tentando usar pelo menos o rigorosismo de Kardec com relação aos termos, porque a alma caracteriza o espírito em uma determinada condição, em um determinado estado. E esse estado é aquele que ele se encontra para encarnar ou para estar encarnado. Enquanto que o termo espírito, ele já é mais abrangente. O espírito corresponde ao indivíduo enquanto encarnado e enquanto desencarnado. Só para dar um exemplo, a gente pode citar o ser humano, né? A pessoa em si, um homem, por exemplo. Enquanto é muito jovem, ele é uma criança, depois adolescente e depois passa para adulto. É o mesmo ser, mas em estados ou condições diferentes. Então a gente pode utilizar, né, pensar em alma e espírito desencarnado como o mesmo ser, mas em estados diferentes, em condições diferentes. Isso é que eu acho bastante interessante quando a gente tenta, né, usar os termos de uma forma mais precisa, sem generalizar. Isso, mais uma vez ressaltando, é isso que uma das coisas que eu gosto de Kardec é essa forma desse rigor no uso dos termos. Porque é pedagógico, né? Separar as ideias com as palavras que vão definindo, tanto que tem certas informações que os espíritos falam, olha, a gente não tem condição de definir mais por causa da pobreza da linguagem. Então usa às vezes certas palavras que poderia definir uma outra ideia, mas não se consegue. Por isso que Kardec é muito rigoroso nessa questão, para estar bem dando nome aos bois, como se diz vulgarmente, né? E aí com isso a gente fala. Não, só completando que por isso que algumas vezes é difícil tentar restringir ou apresentar uma ideia em poucas palavras, porque uma ideia espírita, né? Porque a gente pode acabar caindo numa falha desse tipo. Às vezes é preciso uma dissertação bem mais longa. Mas então, como isso aí, o ideal seria isso. Porém, se a gente também não fizer nada, a gente vai ficar com aquilo ali engessado. Tem o sentimento da coisa, a gente entende, mas se não houver grupos de discussões, pessoas que nem um trabalho como esse, a coisa fica lá, o livro fica lá, a gente vai nas sessões, vai no centro espírita, mas aí criar grupos para se discutir as ideias, que é a grande beleza, é a grande importância quando Jesus disse para a mulher, a samaritana, Deus será adorado em espírito e em verdade. A verdade é isso aqui, ó. Eu que estou fazendo essa conexão com esse capítulo 1 e 2 com Jesus, né? Porque já é a minha tendência, que eu gosto, está sempre colocando os ensinamentos de Kardec
trazendo uma informação que já está lá com Jesus, para a gente estar ampliando aquilo que não se conseguiu entender. Tinha esse contato com as ideias do Cristo, mas não se entendia. Só 2000 anos depois, e ele avisou que isso ia acontecer, mas para que isso aconteça, a gente precisa ter esse grupo de estudo, que vai se aprofundar. No futuro a gente vai especificar mais, a gente vai aprofundar mais. Por isso não está tendo pressa, a gente está se separando dos capítulos para a gente poder ir aprofundando as ideias, e na próxima vez que a gente terminar o Livro dos Espíritos, que for voltar para ele, acredito daqui a alguns anos, né, gente? A gente já vai estar com essa mesma ideia mais aprofundada, não é isso, Marcelo? Não, exatamente. E eu diria que eu sou realmente um apaixonado, né, pela forma de discorrer, de pensar e de tratar as questões do temas, enfim. Kardec, ele tem uma simplicidade no que diz respeito a trazer o sentido, né? Acho que sabedoria, ela se traduz em simplicidade, por isso que é uma coisa muito importante a gente levar em consideração. Quando ele coloca que alma, né, é o ser imaterial, individual, que existe em nós e sobrevive ao corpo, ele sai da discussão do sentido de que uma palavra, né, pode ter tríplice entendimento, e passa a simplificar uma ideia que já nos facilita bastante a compreensão. É mais ou menos por aí. A gente, concluindo, entende claramente o sentido principal que Kardec nos traz, quando ele mesmo diz que, ao decorrer da obra, né, do Livro dos Espíritos, ele vai aprofundar mais o entendimento, vai trazer com exatidão, mas ele deixa claro que a doutrina espírita, ela se baseia naturalmente na existência em nós de um ser independente da matéria e que sobrevive à morte do corpo. Esse princípio básico de que a alma encerra todas essas possibilidades, né? A de vitalidade, de intelectualidade, de moral, ela possibilita que o ser, ele continue sua progressão, sua evolução, e com isso todo o seu processo de aprendizagem até chegar à plenitude. Eu acho que a felicidade de Kardec em abraçar essa ideia e nos simplificar o sentido facilita bastante. E ali adiante a gente vai ter a possibilidade de discutir um pouquinho mais sobre a alma. Passo para vocês agora a palavra. Isso mesmo. Edson. Pois é, Marcelo, falou muito bem. Queríamos agradecer a participação de todos vocês. A você, Helena de Fátima, muito obrigado por sua participação no nosso BSS, e que possamos nos ver outras vezes. Tá. Também eu que tenho que agradecer essa grande oportunidade que vocês estão nos dando, de nós estarmos trocando nós aqui do Brasil e vocês daí. E não é à toa que Jesus já havia dito que as palavras dele eram espírito e vida, e que ninguém iria conseguir mudar o que ele falou. Então estamos nós aqui, passado mais de 2000 anos, estudando com a doutrina espírita as ideias do Cristo, né? Que é isso que a gente está fazendo aqui, aprendendo, raciocinando, refletindo. Então, é uma oportunidade muito grande para nós, almas imortais que somos, e que no passado deixamos passar quantas oportunidades de estarmos incorporando essas ideias do Cristo para a evolução de nós, almas que somos. E agradeço essa oportunidade, agradeço ao nosso patrono Leon Denis, que com certeza está nos apoiando, toda a equipe espiritual que está aqui, junto de todos nós, nos dando entendimento de uma forma que possamos discutir ideias, trazer cada um com o seu modo de entender, sem que haja nenhum tipo de contratempo, sem que não haja nenhum tipo de discussão negativa, vamos dizer assim. Isso é muito importante, ser produtivo, e a ideia é essa. Tá?
Obrigada a todos. Muito obrigado, Helena. Queremos também agradecer a Marcelo Hollenberg. Marcelo, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por participar do nosso programa e esperamos também que possamos ver na próxima vez. A alegria é toda nossa, Edson. Falar sobre doutrina espírita, estar reunido com corações amigos e queridos, é sempre motivo realmente de muito júbilo, porque essa doutrina ela nos alimenta, nos sustenta, nos renova cada dia e é uma imensa alegria. Sempre que possível estarei reunido com imenso prazer. Um forte abraço a todos. Muito obrigado. E também ao Cláudio Conde, né, Cláudio Conde? Muito obrigado pela sua primeira visita ao BSS Cash. Esperamos que nos possamos ver da próxima vez, com muita alegria em nossos corações. Nós é que agradecemos, é uma satisfação muito grande poder estarmos aqui. Certamente participaremos em todas as vezes que nós tivermos a oportunidade. E aí eu só gostaria de ressaltar, para finalizar, né, que a doutrina que nos traz essa certeza da existência do Espírito e se apresenta como assim, trazendo a informação referente a essa relação entre o mundo material e o mundo espiritual, dá uma tranquilidade muito grande para nós. E aí eu estou falando como médium, porque nesses processos de interação com outro plano, a gente precisa ter a certeza da existência do Espírito, porque senão a gente começa a questionar a nossa própria sanidade. Então, essa certeza de que existe algo além da matéria, ela passa a ser fundamental para todos nós. E para os médiuns, se torna imprescindível. Muita paz a todos e, mais uma vez, obrigado pelo convite, pela participação. Nós que agradecemos, Cláudio. E você, Cão Roberto, muito obrigado, meu querido, por sua participação, por mais um podcast e esperamos ter você conosco também na próxima vez. Bom, o agradecimento é todo nosso ao Edson, a Helena, a Cláudio e Marcelo por oportunizarem a nós aqui esse conhecimento, essa troca de livres ideias, pautados todos aí em cima dessa doutrina que é libertadora. Falamos isso não como uma bandeira, como uma flâmula, mas como um sentimento. E deixamos aí a todos os nossos queridos ouvintes o nosso muito obrigado. E expectativa, a gratidão por essa ocasião e a expectativa das oportunidades futuras de trocarmos ideias e podermos, cada qual, engrandecermos-nos pelas trocas de sentimento, de experiências e das nossas visões. O nosso muito obrigado e uma boa noite a todos. Nós, então, ficamos por aqui por mais um BSS Cast. Esperamos que todos nos possamos ter na próxima vez e até mais. Um beijo a todos.